Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estamos aqui para mais uma aula do quê? De matemática. Eu sou a professora Marita da rede e vou acompanhar vocês nessa aula. Na aula anterior, a gente terminou falando de números primos, lembram? Então tá, agora a gente vai continuar essa aula, mas antes vamos aos recadinhos. Dois recados importantes. Essas aulas estão disponíveis em 3 canais. Quais são eles? Internet, o aplicativo e na TV aberta. Mas o segundo recadinho, que é bem importante, são as atividades do Classroom. É preciso que vocês acessem o Classroom e façam as atividades que estão lá, tá bom? Muito bem. Então, conforme a professora disse, a gente terminou a aula passada falando de números primos e a gente vai continuar essa aula praticando sobre números primos. Lembram qual era o desafio? O número 144, vamos lá, aqui ó, o número 144, como é que eu posso decompor esse número em fatores primos? Esse era o exercício. Vocês conseguiram pensar? Conseguiram identificar quais são os números primos que a gente tem aqui dentro desse 144? Quais são os números primos que multiplicados entre si formam o 144? Professora, 144 é par. Se ele é par, eu já sei que eu vou ter o fator 2. Não é isso? Vamos olhar uma outra coisa. Se eu pensar 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Opa, 9 tem na tabuada do 3. Ah, então o 3 também é fator do 144, certo? Então, como é que eu vou pegar e vou pensar quais são os fatores? Vou efetuar divisões. Divisões por quem? Pelos números primos, porque não é isso que está pedindo para decompor em números primos? Dividir por 2. 144 dividido por 2, 72. Eu vou pensar, consigo continuar dividindo por 2? Consigo, porque 72 é par. Dividido por 2, 36, ok? Consigo continuar dividindo por 2? Sim, 18. Consigo continuar por 2? 9. E o 9? Não dá mais por 2, porque 9 é ímpar. Então, eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo? 3. 9, consigo dividir por 3? Consigo. Então, dá 3. 3 dividido por 3, 1. E eu paro no 1. Por quê? Quem eu conseguiria dividir que não é primo? Só o 1. Aí ia ficar dividido por 1, dividido por 1, dividido por 1 e assim infinitamente. Então, quando eu chego no quociente 1, eu paro as divisões. Ah, então quer dizer que o 144 pode ser escrito por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não apareceu 4 vezes o divisor 2? Então, ele vai virar 4 fatores 2. Ah, mas eu já sei que 4 fatores 2 iguais, eu posso escrever como 2 à quarta. Lembra da potenciação? 3 vezes 3, 2 fatores 3. Então, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, o 144 pode ser decomposto em 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Quando escrevemos dessa forma, tá? A gente está escrevendo na forma fatorada. Ou seja, eu estou fazendo uma fatoração. Professora, fatoração lembra a palavra fator. E fator tem a ver com a multiplicação. Tudo bem? Muito bem. Vamos praticar então. Vou pedir para vocês assinalar a alternativa que representa a fatoração completa. Lembra quando aparece essa palavra completa, quer dizer o máximo possível, né? Então, do 110, do 30 e do 315. Vamos lá? Um tempinho para vocês pensarem.
E aí? Conseguiram pensar? Conseguiram assinalar? Vamos ver as alternativas. 110. Posso decompor em 11 vezes 10? Posso, tranquilo. Mas é a decomposição completa? Não. É a decomposição em fatores primos? Não, porque o 10 não é primo. O 10, aqui dentro do 10, eu tenho quais fatores? O 2 e o 5. Então, o 110 é 2 vezes 5 vezes 11. Tudo bem? E assim eu penso para as próximas. Olha lá, dividir o 110. Dividido por 2, dividido por 5, dividido por 11, ó. 110 dividido por 2, 55. Não dá para dividir por 3, porque 5 mais 5, 10. Então, o próximo número primo, 5. Vai dar 11. Próximo número primo, 11, porque aqui não dá para dividir por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Olha que legal, professora, você está trazendo para mim os critérios de divisibilidade para me ajudar a ver qual é o divisor primo que eu vou continuar essa divisão. Tudo bem? Muito bem. Mas, professora, por que você escreveu assim? Bom, quando a gente faz assim, essa decomposição, é para simplificar a escrita da divisão. Bom, 110 ficou uma divisão pequenininha, né? Dá para eu fazer divisão, divisão, divisão. Mas, e se fosse um número 10.000 e alguma coisa? Nossa, ia ficar uma escada gigantesca. Então, a gente organiza assim. O que é essa organização? Aqui vão vir os divisores e aqui vão vir os quocientes. No rascunho, posso fazer a divisão assim? Pode, não tem problema. Mas quando eu organizo dessa forma, ele fica listado para mim os divisores e os quocientes. E fica mais fácil de eu enxergar essa decomposição. Olha lá, 2 vezes 5 vezes 11, que são os divisores ali. Tudo bem? Muito bem. E o 30? Olha, a prof já trouxe a organização assim. Ah, então eu vou pensar na divisão. Vou usar o cálculo mental. 30 dividido por 2, eu posso pensar de duas formas. Eu posso pensar que dividir por 2 é a metade, e metade de 30 é 15, ou eu posso pensar na divisão por cada ordem. Então, por exemplo, se eu pensar 3 dividido por 2, vai dar 1, só que vai sobrar resto 1. Esse 1 vai juntar com esse 0, então vai virar 10. 10 dividido por 2, 5, então ficou 15, ok? 15 não dá mais para dividir por 2, vou para o próximo. 3, que dá 5, 5 dá 1, ok? Então, quer dizer que o 30 vai ser escrito como 2 vezes 3 vezes 5, beleza? E o 315? Olha lá, olha como é que ficou a decomposição. Não dá por 2 porque não é par. O próximo é primo, o próximo é o 3, próximo primo é o 3. Então, 3 mais 1, 4 mais 5, 9. Então, dá para dividir por 3. Efetua a divisão. Dividido por 3. Deu a divisão. Tudo bem? Vamos se atentar a um detalhe aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. Beleza. Mas 1 dividido por 3 eu consigo dividir? Não. Lembra lá da nossa aula da divisão? Que a gente colocava o 0 lá na dezena, a gente já colocou 0 na centena porque não deu para dividir? Lembram? Então, 1 não dá para dividir por 3, então vai ficar 0. E aí esse 1 vem aqui para o 5, que se transforma em 15. 15 dividido por 3, 5. Ah, mas e esse 1? Bom, esse 1 é da próxima divisão, mas aqui a gente baixa como se fosse 15 dividido por 3, 5. E assim eu faço o processo da decomposição. Tudo bem? Ah, professora, então decompor ou fazer uma fatoração em números primos, eu vou efetuar as divisões e depois eu transformo esses divisores em fatores. Tudo bem? Lembrando, apareceu 2 fatores iguais, eu posso trabalhar com a potência, tá bom? Com a potenciação. Então, eu tenho aqui as respostas. Acertaram? Vamos para frente. Mais uma situação. Vamos lá. Um tempo para vocês.
E aí, pensaram? Observaram lá no enunciado? Tem uma palavra bem importante, que é aquele não. A professora pôs até grandão lá para vocês poderem não se perder. Qual das expressões a seguir não representa uma fatoração completa? Vamos ver? 2 vezes 9 representa uma fatoração completa? Professora, eu acho que não. Por quê? Porque 9, ele não é primo. Então, ele consegue ser escrito também como 3 vezes 3. Então eu acho que é a letra A. Mas vamos olhar as outras opções? A letra B só tem números primos? Só tem números primos. Então, a letra B é uma fatoração completa. A letra C só tem números primos? Também, assim como a letra D. Então, realmente, o que a gente tem de opção é a letra A. Olha lá, 2 vezes 9 não representa uma fatoração completa, pois ainda podemos decompor o 9 em 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. A letra B representa, a letra C representa e a letra D também representa. Tudo bem? Conseguiram chegar nessa conclusão? Vamos continuar a nossa aula. E agora, qual a alternativa que representa um número natural das formas fatoradas a seguir? Então agora eu fui, né? Eu fui do número para a decomposição. Agora eu vou voltar, eu vou fazer o meu raciocínio inverso. Eu estou indo da fatoração para o número, certo? Porque na matemática não é assim? Eu posso ir, mas eu também posso voltar e a regrinha tem que valer. Tempo para vocês.
E aí, conseguiram resolver? Vamos lembrar da aula de expressão? O que eu resolvo primeiro? As potências. Então, na letra A, eu vou ter que resolver 2 ao quadrado. 2 ao quadrado eu já sei que são 2 fatores 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 5, vezes 11 ao quadrado. Então, o 11 ao quadrado também são 2 fatores 11. 11 vezes 11, certo? Na letra B também eu vou ter que abrir primeiro as potências. Na letra C também e na letra D também. Vamos ver como é que ficou cada uma delas? Vamos lá. Olha a letra A. 2 ao quadrado, 4. 11 ao quadrado, 121. 4 vezes 5 vezes 121, eu posso falar que é o 20 vezes o 121, que dá 2.420, ok? Muito bem. 4 vezes 7 vezes 13. Efetuando as multiplicações, vou chegar no 364. Conseguiram fazer essa continha aí? 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 17, 459. Conseguiram? 3 ao cubo e 11 ao quadrado. 3 ao cubo eu já sei que é 27, porque já estava no exercício anterior, e o 11 ao quadrado eu já sei que é 121. Então, é só efetuar aqui a multiplicação, eu vou ter 22.869. Chegaram nesses resultados? Se não chegaram, anota a resposta aí do lado e revisa os seus cálculos. Combinado? Muito bem. Então, aqui estão as opções. E nesse aqui? Olha o que apareceu aqui. Parênteses, potência, divisão, soma. Que máximo isso, né? Então, a gente tem uma expressão. Mas o que o exercício quer? Que eu assinale a forma fatorada, ou seja, fatoração completa do resultado dessa expressão. Vamos lá? Um tempo para vocês.
E aí, conseguiram resolver? Vamos lá? Vamos pensar? Então tá, vou ter que resolver o quê? O que está dentro dos parênteses. 15 ao quadrado e depois somar com 225. 3 ao quadrado e somar com 1. Né? Lembra da sequência de expressão numérica? 225 mais 255, 9 mais 1. Então vai ficar 480 dividido por 10, 48. Mas o exercício pedia a forma fatorada, ou seja, a fatoração completa. Vamos ver como é que ficou? Se eu fatorar o 48, o que eu vou ter? Que o 48 é 2 à quarta vezes 3. E ficou a opção letra B. Tudo bem? Continuando aqui, mais um exercício para vocês praticar. Tempo aí. E aí, o que o exercício está pedindo? Os múltiplos, né? Então, a gente vai pensar, múltiplo é tabuada. Então, eu vou desenvolver os múltiplos do 56 e os múltiplos do 32. Mas o que ele está pedindo? Qual representa o menor múltiplo comum? Se é comum, é porque tem numa tabuada e na outra tabuada. Menor deles. Ai, professor, é o zero. Ah, mas olha lá, diferente de zero. Então, o que eu ia pensar? Os múltiplos de 56, os múltiplos de 32. Olha lá os múltiplos comuns. 0, 224, 448. São múltiplos comuns. Mas o exercício pediu o quê? Menor. Ah, guarda muito isso na cabeça de vocês, porque a gente vai precisar disso quando a gente estiver lá falando de fração, adição de fração, a gente vai falar de MMC,
que é mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 ou mais números. No nosso caso, então, é o 224, porque tem que ser diferente de zero. Opção letra B. E aqui, o que será que vai acontecer? Vamos pensar? Um tempo aí para vocês. E aí? Ficou fácil, né? Porque a gente já fez a mesma ideia do exercício anterior. Então, olha lá. Múltiplos de 30. 0, 30, 60. Múltiplos do 60. 0, 60, 120. Bom, qual é o menor e que é diferente de 0? O 60. Então, o menor múltiplo comum desses dois números vai ser o 60. Ah, lembra o que a professora falou? Mínimo múltiplo comum entre dois números, múltiplos entre si, será sempre o maior deles. Ah, olha só, observa essa ideia. No exercício anterior, a gente precisou fazer vários múltiplos, não é verdade? Só que agora o 60 já é múltiplo do 30, não é verdade? Então, eu não preciso fazer essa lista. É só eu pensar o quê? Quando eu tenho dois números que são múltiplos entre si, o menor múltiplo entre eles vai ser o maior deles, que é o 60. Tudo bem? Vamos lá. Um tempinho aí, então, para vocês pensar. Opa, tô voltando. Marita. Vamos lá. O exercício 7. No exercício 7, também é de mínimo múltiplo comum, de menor múltiplo comum entre dois números. Mas vamos pensar o que tem nesse exercício aqui. Um tempo aí para vocês.
E aí, o que tem de diferente? Bom, eu já identifiquei o quê? Que o 7 e o 11 são números primos. Se eu determinar os múltiplos de 7 e os múltiplos de 11, eu vou chegar na conclusão que o menor múltiplo entre eles, diferente de 0, é o 77. E aí, o que aconteceu? O MMC entre dois ou mais números primos é o quê? É o produto entre eles, porque não é? Se eu fizer 7 vezes 11 não vai dar 77? Então entendi, professora. Quando eu tenho dois números que são múltiplos entre si, é o maior deles. Quando eu tenho dois números que são primos, dois ou mais números que são primos, o menor múltiplo é o produto entre eles, ok? Guardaram isso? Muito bem. Então, o que a gente tem? Que múltiplos comuns, eu sempre preciso fazer dessa forma? Não. O menor múltiplo comum é chamado de mínimo múltiplo comum. E a gente vai estudar isso num próximo capítulo, que vem logo aí para casa de vocês. E vai ficar a curiosidade aí, tá bom? Muito bem, então o que a gente aprendeu nessa aula de hoje? Que o número composto pode ser decomposto, ou seja, pode ser fatorado em números primos, fazendo o quê? A nossa fatoração. Muito bem. Beijo da professora, fiquem em casa, se cuidem, que eu tenho certeza que logo a gente vai estar junto.